finalistas escolhidas pelo júri aí da capital baiana. Graciane Azevedo. Sou bailarina 10 anos, né? Show de 1h30, 2 horas não é fácil não, né, Graciana? É, tem que ter muito tempo. Opa, maravilha. Então agora um geral mostrando um pouquinho de música. Vamos mostrar a Graciana dançando agora. Essa é a Graciana Azevedo, uma das finalistas para ser a Morena do Tchan. Virão aqui no Domingão para você escolher. Hoje eu só administro lá a minha escola, mas já dancei muito e eu danço desde os meus 5 anos. Engraçado que quem te incentivou para você entrar para esse concurso foi seu pai, né? Porque você já dançava, ele reconhecendo o seu talento, ele faz a inscrição com as fotos e você receberia uma resposta através de carta também. Gente, eu estou falando de 1997. Sim, e já era formada em jazz e em balé. E estava numa companhia, já tinha lá me inscrito, mas ele só apresentou o jornal e falou assim, olha aqui o concurso, você não tem vontade de participar, não? Aí eu falei assim, pai, como é que eu vou ser Morena do Tchan? Enfim, eu sei que depois, uns 2 dias depois que ele me apresentou o jornal, e ali me ligaram, né, dizendo que tinha que mandar outra documentação, porque eu tinha passado para outra fase. Aí eu falei, Jesus! Então foi uma loucura, assim, mas foi muito interessante, muito engraçado até. Na época foram 6.000 garotas do país todo, você representava a cidade do Rio de Janeiro. Você teve... Sim, na minha época, como foi o primeiro, né, que depois vieram outros da própria Morena e o da Loura, mas o meu tínhamos que ir todas lá a Salvador, né? Então a primeira seleção foi por foto, e aí eu toda boba, né? Falei assim, então fila de 5.000 meninas, aí eu, Jesus! Minha mãe foi comigo, eu queria matar o meu pai, que eu falei assim, pai, você me faz eu pagar esse mico assim. Gente, eu me lembro, né, para quem não sabe, a Débora Brasil, que foi a primeira Morena do El Tchan, foi através dela que abriu portas, né, para que outras meninas viessem. Sheila Carvalho, e foi o concurso que a Grace participou. A Débora Brasil foi apresentadora aqui do Na Lente durante 2 anos. Ela comandava o programa juntamente comigo, então a gente tem muitas histórias para contar. Eu tenho muitas histórias também de pessoas que conviveram na época do axé, quando o axé era no auge, né, na década de 90. O El Tchan foi o principal grupo de axé que levou essa cultura, que levou essa arte para o país todo, inclusive fora do país. Então nós estamos falando de um movimento musical muito forte na época. Todas as festas, seja aniversário, até mesmo de casamento, de formatura, gente, só tocava axé, era o El Tchan. Então era febre, era um sonho de todas as meninas na sua idade na época, né, Graça? Participar e entrar para esse concurso. Então foi mobilizado o país todo. Foram mais de 6.000 garotas e durante todo esse processo de eliminatória, as principais aconteceram em Salvador. Mas eu gostaria que você revelasse para o público de casa como foi cada etapa dessa. Então, a primeira foi essa, né? Tinham várias equipes lá, foi num clube, eu não me recordo, né? Tem 20 e poucos anos. 25. 25. E eram grupos, assim, né? Para escolher, para entrar de 10 em 10, se eu não me engano. E aí, mesmo assim, foi um processo complicado, demorou dias, né? Para tirar essa primeira etapa, porque eles queriam... Foi tirando, né? Até ficar as 12, para depois ficar as 6. E o primeiro processo foi nesse clube. Então, nós dançávamos lá uma música muito rápida e entrava de 5 em 5, e eles iam tirando e deixando só as que eles gostavam, né? E aí eu fui ficando. E a segunda etapa, depois dessa etapa de selecionar as 6.000, cada final de semana era num local, né? Era num bar, né? Num restaurante, numa casa de show, numa casa de espetáculos. E ia eliminando as meninas, né? E com isso, nós íamos criando lá os fã-clubes, os admiradores, né? Cada uma tinha a sua candidata. E aí participávamos, às vezes, a eliminatória era num show da Ivete, que na época era a banda Eva, ou no show de outra pessoa. E foi muito legal. Durou, assim, digamos, uns 30 dias, até ficar às 12. Né? E quando ficou às 12, foi no hotel lá em Salvador, aí foi televisionado já ao vivo para o Faustão.
né? Até o Bruno De Luca que apresentou, isso tem no YouTube, tá, gente? Eu lembro, eu vi essa cena. Pois é. E ali das 12, o Bruno De Luca ao vivo, no Faustão, só que aqui em Salvador, selecionou as 6, né? Que aí no domingo seguinte já ia para o Rio para a final no Faustão. E aí eu fiquei entre as 6, né? Eu e representantes do Rio, só tinha eu e a Viviane Araújo na época, que já era já era famosa, né? Já fazia. Ela fazia escola de samba, né? Ela era rainha de bateria, né? De escola de samba na época e também já era modelo. Já era modelo, já tinha acho que posado uma vez nua, se eu não me engano, uma revista masculina. Ela já era bem, a gente ficou preocupada, as meninas olharam, essa menina aqui, opa, tem treta. E ela ia muito bem vestida, né? Porque eles não exigiam muito a roupa, eles tinham uma regra, tinha que ser um shortinho e um top. Então cada uma se virava como pode. E ela não, ela mandava fazer de uma semana para outra, ela tinha uma empresária já. Mas foi bem legal a experiência, foi bem legal. De 6 mil, você fica entre as 3 mil. Das 3 mil, você fica entre as 12 meninas escolhidas para ocupar o posto mais desejado da Morena do El Chan. Das 12 meninas, a primeira seletiva televisiva tinha, né, dentre essas meninas, a própria Sheila Carvalho, você, a Rúbia, que depois integra o Patrulha do Samba, a Edinalva, que também dançou em um grupo, se eu não me engano, Cafuné, depois na época, você e a Viviane Araújo. Em algum momento, Grace, existia ali algumas rivalidades entre vocês, entre as concorrentes? Olha, calma. Eu quero que você seja sincera, porque eu sei muito bem desses bastidores, tá? Você sabe que eu sei com muita propriedade desses bastidores. Inclusive, eu te mandei um vídeo lá de uma pessoa que é muito próxima minha amigona mesmo, que depois eu vou falar para o público de casa quem é, que eu acompanhei muito esses bastidores. Então, gostaria que você falasse da sua experiência. Então, eu não vou falar nada que possa me comprometer, porque os babados amigos são muitos, né? Olha, são muitos babados aqui. E hoje é a era do cancelamento, né? Pelo amor de Deus. Não se preocupa, você nunca vai ser cancelado, porque o público perguntava muito, Grace, perguntava muito, por onde anda as finalistas do concurso da Morena do El Chan. Eu confesso que a Edinalva, a gente não tem mais notícia dela. A Rúbia hoje é advogada, inclusive ela trabalha em outro segmento e ela mesmo diz que ela evita muito falar dessa carreira como dançarina, porque na época ela também fez um ensaio nu. E como advogada, ela acaba perdendo alguns contratos, né? Então ela disse que ela prefere não falar. Mas a Edinalva, ninguém sabe do paradeiro dela. Você, que graças a Deus, a gente conseguiu encontrar, e você está aqui para matar a saudade do seu público, porque na época você andava com segurança, você tinha fã-clube na época, né? Então é um respeito com o seu público, é um respeito com uma história de um movimento musical que fez muito sucesso e continua fazendo muito sucesso. Então a gente só quer saber mesmo dos bastidores, porque ali vocês estavam como concorrentes. É claro que tinha aquela olhada, né? Nossa, ela é mais bonita do que eu, ou eu sou mais bonita do que ela. É claro que tinha isso. Eram mulheres belíssimas querendo ocupar o posto mais desejado da banda que estava no auge do sucesso. Sim, então, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, isso faz parte do meu caráter, né? Eu não gosto de barraco, não gosto de... Sou avessa a isso. Mas as meninas a maioria ali eram bem, né, apimentadas. Então, assim, se falava mesmo, quando a gente via algumas coisas. Exemplo, quando a Sheila foi passando, ela, na época, ela era branca, com o olho claro e o cabelo castanho claro. Então, o primeiro bafo foi esse. O que essa menina tá fazendo aqui, que é branca? Que ela era branquinha mesmo, né? Tinha um espelhinho lourinho. Aí, quando... A impressão que eu tô dizendo, as pessoas falavam, tá, gente? Eu não, tá? Sim. Eu observava, mas estava para mim, porque eu sempre fui na minha.
E aí, eu acho que talvez ela também tinha uma empresária na época, a Sheila, tinha uma menina, empresária não, mas uma menina que ajudava ela, que vestia ela, também ela ia sempre muito bem vestida. E eu acho que foi percebido isso, esse burburinho, e as pessoas ficaram muito chateadas porque no dia das 12, quando se juntou as 12 para tirar 6, ela já tinha, na época, era uma febre de bronzeamento artificial, você vai lembrar disso, era uma febre, né? Foi assim que lançou o bronzeamento artificial, então todo mundo queria fazer. E ela fez muitas sessões de bronzeamento, pintou cabelo de preto, para dar uma ajudada para o pessoal parar de falar, né? Então, assim, ela sofreu um pouco de preconceito no começo por conta disso, principalmente que foi todo em Salvador, né? E os baianos que estavam esperando realmente uma morena, né, e tal. Então, o primeiro bafo foi esse que teve, assim, esse burburinho, né? E aí, quando foi para o Faustão, para as 6, ainda